Olá, Momento Brasil começa agora seu terceiro episódio desta nova temporada, dando continuidade a uma das séries de programas que discute o projeto de reforma da Previdência. Isso porque o presidente Michel Temer, do PMDB, apresentou no final do ano passado uma proposta de emenda constitucional que inclui em seu texto um projeto de reforma da Previdência Social. A PEC 287 foi enviada ao Congresso para aprovação e, segundo o governo, as novas regras teriam como objetivo manter a sustentabilidade das contas públicas. Bom, tudo isso é diante de um suposto rombo crescente aí no setor previdenciário. O assunto é bastante polêmico, complexo e tem causado muita discussão. E por isso, o Momento Brasil estreou sua temporada de 2017 com 4 episódios sobre esse tema. Nos programas anteriores, nós discutimos os aspectos jurídicos da PEC e os impactos econômicos da reforma da Previdência. No episódio de hoje, vamos falar sobre os impactos sociais deste projeto. Acompanhe. Para falar sobre os impactos sociais do projeto de reforma da Previdência, o Momento Brasil recebe hoje o sociólogo e professor da UFG, Revalino Freitas. Seja bem-vindo, professor Revalino, ao Momento Brasil. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Nós estamos recebendo também o geógrafo e também professor da UFG, Tadeu Arraes. Seja bem-vindo, professor Tadeu. Grato pela presença. Nós queremos começar esse programa de hoje, já que falamos de impactos econômicos, impactos na legislação, mas parece que está tudo entrelaçado. Professor Revalino, seria interessante a gente começar com uma coisa que está posta aí, rombo na Previdência. Especialistas afirmam que não existe rombo, o governo afirma que existe um rombo. Eu gostaria de saber da opinião de vocês, começando com o professor Revalino. Qual é o seu posicionamento, professor? Existe rombo na Previdência? Se nós pensarmos a questão da Previdência no sentido mais amplo do termo, daquilo que diz respeito à Previdência enquanto parte da Seguridade Social, nós vamos entender que não é exatamente este rombo. Agora, há um aspecto também que eu penso que é relevante nós pensarmos, que é com respeito à ideia da aposentadoria em si, que é o cerne dessa questão. A aposentadoria é uma conquista da sociedade que mais aproxima aquilo que nós pensamos do ponto de vista da humanidade do ser social. É a possibilidade. Se hoje nós temos um envelhecimento tão grande na sociedade acontecendo, a longevidade da vida, isso se deve sobretudo porque as pessoas, depois de um certo tempo de trabalho, elas podem se aposentar. A aposentadoria em si é uma modalidade de redução de tempo de trabalho. E é graças a ela que as pessoas hoje podem dizer, olha, eu estou velho, vivendo uma vida saudável porque eu estou aposentado. Então, nesse aspecto, é óbvio que se formos pensar apenas de um ponto de vista contábil, vai chegar um momento, talvez, em que não há possibilidade da Previdência Social atender a todos, porque as pessoas poderão viver, talvez, no futuro 100, 120, 130 anos, e com o desemprego tecnológico cada vez mais forte entre nós, pode ser que não haja uma quantidade de pessoas suficiente para, dentro do pacto geracional, prover aqueles que estão aposentados. Mas a aposentadoria, assim como outras questões que dizem respeito à proteção social, é uma questão política. Como definir a questão dos recursos para a Previdência Social, no caso? Como definir os recursos para a Seguridade Social? Isso é uma questão política. Da mesma maneira que pode haver um déficit, aparentemente, né, pode haver um superávit, depende apenas de uma decisão política para isso. Professor Tadeu, o senhor concorda com esse ponto de vista? O argumento é basicamente esse. Eu seria um pouco mais enfático em dizer o seguinte, esse é o discurso mais perverso que o governo tem vendido, né? A ideia de que a PEC reforma a aposentadoria e que a aposentadoria, portanto, é insustentável e que existem privilégios e que, portanto, o governo poderá ir à falência. Essa retórica bastante costurada pelo governo é muito falsa. A gente tem que levar em conta duas coisas, em primeiro lugar.
E primeiro, a aposentadoria não é sinônimo de previdência, como bem o Revalino disse. Quando nós falamos em previdência social, nós incluímos uma série de benefícios ao trabalhador formal que não se resumem à aposentadoria. Auxílio maternidade, seguros acidentários, auxílio de invalidez e tudo mais. Então essa é a primeira conta, não é sinônimo de aposentadoria. Segunda questão é que o nosso regime é solidário. O que significa um regime solidário? Aqueles que estão na ativa contribuem para o bolo daqueles que vão se aposentar, que a partir daí terão acesso aos seus benefícios. Esses trabalhadores que estão na ativa, eles contribuem de que forma? A partir da contribuição funcional do trabalhador formal e da contribuição patronal. Então, para formar esse quadro de déficit, nós teríamos então que primeiramente entender, primeiro, existem sonegação da Previdência, da ordem hoje das 500 maiores empresas, em torno de 300 bilhões de reais, conforme assinalado pelos relatórios do próprio governo. Segunda questão, existem as chamadas desonerações fiscais. Nós nunca podemos deixar de entender que o caixa da Previdência deve ser a segunda ou a terceira maior receita do governo e que, portanto, ele pode mexer com essa receita. Então, para ele, quanto maior for essa receita, melhor a expectativa de manejo. Portanto, ele vai, ocorre o que ficou muito claro nos últimos anos, que é o que se chama de desvinculação das receitas. Ele pode retirar, né? Terceiro, tem uma série de desonerações fiscais. Determinados setores produtivos, incentivos fiscais aqui, incentivos fiscais ali. O que são desonerações fiscais? Vamos imaginar o seguinte, como funciona a previdência? Para dar um exemplo bem simples, vamos trabalhar com a ideia da empregada doméstica. A empregada doméstica trabalha, e é importante dizer que só recentemente ela tem os seus direitos garantidos. É importante a gente nunca perder o time da história. Aí o patrão, o empregador faz o quê? Ele recolhe 8% do salário dela, ok? E contribui com 12%. Então ele recolhe 20% do salário para o caixa da Previdência. Ok? Existem dois tipos, por exemplo, de sonegação. A sonegação que eu posso recolher o recurso dela e não repassar. E eu posso recolher o dela e não repassar nem o dela e nem o meu. E tudo isso vai causando um rombo. Isso é a sonegação. A desoneração, ela é muito mais simples. O que ela significa? Ela significa que determinados setores econômicos, setores de carne, setores de fármacos, chegam no governo a partir dos lobbies específicos e falam, nós precisamos em tese de gerar emprego. Gerar emprego significa desonerar, na expectativa econômica, de entendimento econômico deles. Baixa os tributos. E baixa o tributo de quê? Da Previdência. Quando baixa o tributo da Previdência, a contribuição patronal daquele segmento deixa. Né? Reduz. E o bolo da Previdência só vai baixando, só vai baixando. Então, portanto, só é possível falar em déficit da Previdência quando ocorrer uma auditoria, isso já foi feita, mas que o governo aceite essa auditoria sobre as contas. Não dá para vender o discurso de déficit culpabilizando o pequeno. Vamos lembrar, ainda temos uma outra história, o professor Revalino colocou. Nós temos um desemprego de 2 dígitos, que significa de 11 milhões de pessoas desempregadas. Não vamos imaginar em pleno emprego, mas vamos pegar 8 milhões de pessoas empregadas, são 8 milhões de pessoas contribuindo com o mercado a mais. São 8 milhões de contribuições patronais a mais. Então, a nossa discussão da Previdência hoje, muito mais até que a discussão demográfica, ela é uma discussão do mercado de trabalho. Como funciona o mercado de trabalho? Como nós podemos trazer ou não as pessoas que estão na informalidade para poder contribuir com o bolo da Previdência, porque nosso sistema é solidário. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, e a crueldade desse entendimento ela é bem explicada no último exemplo. A cada proposta de reforma da Previdência, se você observar nas redes de TV, aumenta o número de inserções de planos privados, de venda de planos privados. Só que o plano privado, um Brasilprev, um Bradesco Prev, que são todos do mesmo formato, eles não são Seguridade Social. Eles são o quê? Basicamente uma poupança. Eu tenho lá a minha Previdência no Brasilprev, ou qualquer outro, para citar nomes, porque não há problema, os contratos são públicos. Eu tenho um acidente de trabalho, eu não chego lá e peço o meu seguro. Porque isso não é Previdência. Mas essas contas, então a cada momento que você
vai erodir a previdência pública, o nosso regime geral, elas crescem. Então o que está em jogo é isso. Não é por acaso que os relatores e parte significativa dessa bancada que apoia tem financiamento de quem? Dos grandes bancos. Isso não é um projeto para gente pequena. O que está em questão aqui é uma questão política sobre o futuro. E é muito sério para o nosso país. Professor Revalino, pensando em futuro, qual seria, caso esse projeto seja aprovado aí nos moldes em que está, do ponto de vista social, qual seria o primeiro grande impacto social? O Tadeu levantou a questão do desemprego. E aí nós podemos pegar um caso típico. As pessoas aposentavam até 60 anos, vão ter que jogar mais 5 anos no mercado de trabalho. Estamos com um desemprego aí de mais de 11 milhões. Isso significa que essas pessoas que, em tese, estariam já na antessala da aposentadoria, vão continuar pressionando o mercado de trabalho, porque eles vão ter que continuar trabalhando. E isso, obviamente, vai atingir diretamente os jovens que estão à espera de inserção no mercado de trabalho. Já houve casos, por exemplo, a França é um exemplo disso, em que em um certo momento o governo passou a aposentadoria aos 60 anos, passou a fazer um período de aposentadoria aos 58 anos, até para poder diminuir o desemprego dos que estavam entrando. Então, das grandes questões que passa por aí, que nem sempre está sendo atento, é esta, a questão do desemprego. Vai aumentar o desemprego porque há um aspecto estrutural que cada vez mais não se dá para gerar empregos em grande quantidade mais, a quantidade de emprego é muito menor cada vez mais, por questão da inovação tecnológica, da tecnologia embarcada, mas ao mesmo tempo também isto vai ser acrescido por conta das pessoas que deveriam aposentar e vão continuar no mercado de trabalho. Esse é um aspecto. Fechando o outro aspecto é que a tendência pode ser que essas pessoas, como já é recorrente, que são os mais velhos, sejam deixados de lado porque não estão tão competitivos e não têm nem condições de aposentar e nem de continuar trabalhando. São aspectos assim graves que nós vamos ter que ter pela frente. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Momento Brasil. Voltaremos então discutindo outros aspectos aí desse impacto na sociedade do projeto da reforma da Previdência. Eu quero agradecer imensamente a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV UFG e pela Rádio Universitária. Vamos para o intervalo, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com o sociólogo e professor da UFG, Revalino Freitas, e o geógrafo e também professor da UFG, Tadeu Arraes. No programa de hoje, nós estamos debatendo os impactos sociais do projeto de reforma da Previdência do governo Temer. Professor Tadeu, no bloco anterior falávamos aí do impacto que esse projeto, caso ele venha ser aprovado, vai causar de imediato no mundo do emprego, né? As questões aí de quem está iniciando no mercado de trabalho e daqueles que precisam estender aí mais 5, 6 anos no mercado de trabalho. Qual seria, que outras consequências primeiras, além desse impacto que é preocupante no mundo do emprego, a gente pode vislumbrar? Nós temos algo que também está sendo pouco debatido, justamente porque o foco é numa ideia de aposentadoria, e aí sai um pouco da discussão, que são os chamados benefícios de prestação continuada, que fazem parte da Seguridade Social e constam na reforma. O que são os benefícios de prestação continuada? Falava-se agora há pouco do papel da Constituição, né, no intervalo, e a Constituição garante para o idoso sem condições de se autossustentar e para o portador de alguma deficiência comprovada e com igual impossibilidade de se sustentar, ele garante um salário mínimo, que se chama benefício de prestação continuada, que no interior as pessoas também chamam de LOAS, porque parte da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. O que significa? As pessoas chamam de pensão também, né? A pensão é uma coisa interessante. A pensão tem um outro viés, mas também chamam de pensão. Isso já foi incorporado no interior do Brasil, né? O que significa? Que a cada mês essas pessoas podem ir retirar o seu salário mínimo, né? E o que as pessoas fazem com esse salário mínimo? Geralmente gastam no consumo, no varejo, no autossustento,
né? No Brasil são aproximadamente 5.200.000 famílias neste intervalo. E esses benefícios, para além da retórica governamental, ninguém sabe como eles vão ficar com a PEC, porque na verdade eles perdem o formato anterior. Então nós tínhamos dois grupos bastante marginalizados, grupos com dificuldades históricas, que são atingidos na jugular por essa lei. Então esse é um conjunto que nós não saberemos mais, que o impacto será basicamente imediato, né? O outro impacto é para as mulheres, né? Que a gente não pode deixar de dizer. As mulheres, esse governo já tem demonstrado aí, cotidianamente o carinho dispensado para as mulheres, né? Em uma série de leis, de atitudes, enfim, de um cotidiano perverso. Ele diz o seguinte: a mulher agora tem que trabalhar 10 anos a mais se quiser se aposentar. Ele esquece que o próprio governo publica pesquisas em que a mulher ganha 75% a PNAD do homem. Quando essa mulher é negra, ela ganha em torno de 60% a menos que o homem. Fazendo o mesmo trabalho. Nas mesmas profissões. Ele esquece que, segundo essas mesmas pesquisas, que apontam, pesquisas desse mesmo governo, a mulher tem uma carga horária de trabalho maior. Então ele cria um mundo mágico, quase vitoriano, de uma mulher que não existe, só existe na cabeça desse governo, né, que já foi adjetivado, eu não vou repetir os adjetivos aqui, e a mulher sai mais prejudicada, né? Então a mulher é o ponto frágil, e ela ganha de presente o quê? 10 anos a mais de aposentadoria. Quer dizer, a mulher que antes então se aposentava aos 55, passa a se aposentar aos 65, né? Isso tem um motivo específico. Qual é o motivo? Porque a mulher, na ótica do governo, ela tem mais gasto previdenciário. Porque ela tem uma expectativa de vida um pouco maior, uma expectativa de aposentadoria maior, e mais do que isso, a mulher pare. A mulher pare, né? E ao parir ela gera despesa para o governo. Quer dizer, é uma loucura isso. Isso não dá, o governo não tem a coragem de assumir isso, né? Ele esquece o papel histórico da mulher na nossa sociedade. Ele esquece o protagonismo da mulher no mercado de trabalho. A mulher não é mão de obra acessória numa fábrica. A mulher não é mão de obra acessória numa propriedade rural, né? Então esse impacto, somado ao impacto da aposentadoria rural, que retira a aposentadoria rural, não há eufemismos aqui. A aposentadoria rural deixa de existir. Porque os pilares da aposentadoria rural, que era comprovação de vínculo com a propriedade, declaração de vínculo com a terra e não contribuição pecuniária, acabam. E o governo agora quer lançar contribuição perene desse trabalhador rural. Ou seja, antes do senhor entrar na pesquisa, eu sei que o senhor tem uma pesquisa nessa área, eu gostaria de perguntar ao professor Revalino, desses aspectos que foram levantados, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Sim, com relação à questão que é uma questão central, que é a longevidade, dizendo respeito diretamente ao envelhecimento. Hoje, as pessoas com mais de 60 anos no Brasil, as pessoas idosas, nós saímos de cerca de 8,3, 8,4 em 1992, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, para cerca de 13,5% até 2014. É um salto. A população, hoje nós estamos invertendo a situação, ainda não somos um país de velhos, de pessoas idosas, mas somos um país em que a população idosa está crescendo. E uma das razões principais para esse crescimento é o fato do surgimento da existência da aposentadoria ou do benefício de prestação continuada, que permite que as pessoas, depois dos 60 anos, elas possam descansar o corpo. Isso é necessário. É o que eu falei antes, é com relação a uma questão de que a aposentadoria, no sentido mais estrito, é uma forma de redução do tempo de trabalho. Só que, ao contrário das demais formas, das outras 3 formas, a jornada, a duração semanal, a duração anual, que tem vários sistemas, modalidades internas de redução, como as férias, feriados, descansos semanais remunerados, a aposentadoria ela não é um ciclo, ela é linear. Depois de um certo tempo, ela passa a existir e não há mais retorno. E é justamente esse tempo de existência após o fim do trabalho, digamos assim, o trabalho deixa de existir, e a partir de agora eu estou aposentado, então é a partir daí que o corpo de fato vai poder descansar, porque ele agora já não precisa mais descansar para continuar a reprodução do trabalho, enquanto força de trabalho, e a partir do momento então as pessoas
passam a ter, de fato, usufruir desse tempo de vida a mais, com mais dignidade, com melhor qualidade de vida. E isso, no plano da longevidade, aumenta a expectativa de vida. Nós estamos caminhando para um retrocesso na expectativa de vida do brasileiro, inclusive. Posto que vamos ter que trabalhar mais. E, óbvio, 5 anos a mais para uma pessoa de 60 anos é diferente para um de 18. No mercado de trabalho, o ritmo do trabalho, ele vai afetar muito mais a pessoa de 60 anos do que um de 18, de 20 anos, ou de 25, de 30. O corpo não permite a mesma intensidade no trabalho. E, obviamente, então, a expectativa de vida tende a reduzir, né? Isto é Podemos dizer que, nesse aspecto, quando pensamos essa reforma da Previdência como um todo, ela não é só uma reforma conservadora, ela é uma reforma reacionária, porque ela atenta contra a dignidade humana. Ela não avança em nada nesse sentido do humano. Nós estamos caminhando no sentido contrário. Não é nem parando, dando uma parada no tempo. Nós estamos retornando a tempos pretéritos. A tendência é que a gente volte 40, 50, 60 anos no tempo. Professor Tadeu, o senhor fez uma pesquisa, tem uns gráficos, né? O senhor gostaria de comentá-los? Pode ser. Pode ser, vamos lá então. Essa pesquisa que o senhor fez basicamente foi sobre o quê? Sobre a aposentadoria rural, sobre o impacto da aposentadoria rural no varejo municipal, né? Então, assim, nós fizemos na escala do Brasil, separando apenas a aposentadoria rural, porque é na aposentadoria rural que a mudança será mais perversa, e comparamos em vários municípios, na escala nacional, qual é o impacto em relação ao PIB, né? Então, se passar pela quarta transparência, o primeiro mapa a gente pode observar, tem como passar? Sim, nós vamos colocar então o mapa, tá? Para quem está nos acompanhando pela Rádio Universitária, nós vamos também falando aqui o que significa cada gráfico desse. Então nós temos o mapa do Brasil. Esse é o mapa. Para você ter uma ideia, vamos imaginar o seguinte: existem 1.201 municípios que só a aposentadoria rural, ou seja, só a previdência rural, não estou falando da geral, quer dizer, a rural representa em torno de 20%, 23% do total, né? 1.201 municípios, ela apresenta mais de 10% do PIB. Em 334 municípios, ela apresenta mais de 29% do PIB. O que significa isso? Nós estamos falando de uma única transferência, desculpe a redundância, que ela representa um montante muito elevado da economia municipal. Quando eu tiro isso, o que acontece com essas economias municipais? O varejo quebra. Essa é a grande questão. Hoje os municípios do interior, essa mancha do norte, nordeste do Brasil, o interior de Goiás, eles querem ter aposentado. Porque quando o aposentado migra do campo para a cidade, o que ele leva? Ele leva o seu salário, ele leva consumo, ele leva qualidade de vida. Então nós teremos impactos muito fortes nesses, quer dizer, mais de 30% de municípios brasileiros, esses impactos são de que ordem? Primeiro na saúde, porque esse recurso é gasto com remédio. Olhe bem, aposentado rural e a maioria dos aposentados brasileiros não pegam seu aposento e investem em letras do Tesouro, seguindo os conselhos lá do assessor da CBN. Eles não investem em letras do Tesouro, eles não sabem o que é câmbio, eles não sabem o que é dólar, eles gastam esse dinheiro com caderno, com papelão, com pão, com leite, com remédio. Ou seja, você está desarticulando toda uma economia no interior desse país, e não só no interior. Porque se você for pegar o município com maior recurso de aposentadoria, é São Paulo e Teresina, município de São Paulo, então não é só no interior. Então você está desarticulando, você está mexendo numa caixa de marimbondos. Você está desarticulando as economias municipais. Fora os estudos do próprio governo, que indicam que cada recurso destinado a transferências com aposentadoria, cada real, né, a cada real, são incrementados a média de R$ 1,50 de retorno nas economias. Então eu volto a dizer, você não está mexendo apenas com a aposentadoria, você está mexendo com a solvência das economias municipais. E é isso que o governo não quer mostrar. Você está mexendo, por exemplo, com a segurança alimentar desse país. É com isso que a gente está mexendo. Sabe por quê? Porque esses agricultores utilizam esse recurso para o custeio de sua propriedade, né? Mais de 45%, segundo pesquisas desse próprio governo, isso eu vou repetir sempre, desse próprio governo, utilizam esse recurso a pequenos investimentos e custeio das propriedades rurais. Professor, nós vamos para o intervalo e quero voltar no próximo bloco, continuando esse aspecto que o senhor levantou aí.
Quer dizer, então, que a gente corre o risco no Brasil de termos fome, de termos quebradeira e, inclusive, encarecimento da produção da agricultura familiar. Eu quero que o senhor responda isso no próximo bloco. A gente volta em um instante só. O Momento Brasil está de volta com o sociólogo e professor da UFG, Revalino Freitas, e o geógrafo e também professor da UFG, Tadeu Arraes. No programa de hoje, nós estamos debatendo impactos sociais do projeto de reforma da Previdência do governo Temer. No bloco anterior, falávamos aí de uma série de impactos sociais que essa reforma pode trazer, dentre elas, empobrecimento, fome, dificuldade na distribuição de renda. O que o senhor acha disso, professor Revalino? Bom, em cima do que o Tadeu levantou, e com toda pertinência, uma questão que também é importante nós lembrarmos, sobretudo na população do Nordeste, Vale do Jequitinhonha, o interior do Centro-Oeste, a Amazônia, é a ocorrência, o crescimento, que também a PNAD traz, daquilo que nós denominamos de famílias multigeracionais. São famílias em que moram o patriarca, digamos assim, não são aquelas famílias nucleares tradicionais do passado, com o patriarcado, o chefe, o latifundiário e seus filhos, não. São famílias de trabalhadores pobres, em que geralmente o pai mora junto com os seus filhos com seus filhos e os demais aderentes, digamos assim. Famílias de 13, 4, 15 pessoas, às vezes, extensas essas famílias, e que dependem, às vezes, unicamente do salário do aposentado. Num certo trabalho que eu fiz há algum tempo atrás, eu levanto, inclusive, que o governo faz distribuição de renda, transferência de renda e uma certa distribuição em termos de políticas sociais a partir do aposentado. Porque o salário dele, que já é pequeno, não é só para ele, nesse caso, o salário é um salário mínimo, não é só para ele. Esse salário ele tem que prover também, ele é o chefe provedor de uma família extensa. Porque nem sempre o filho tem condições de trabalhar, a filha e os demais têm condições de trabalhar. Como o Tadeu levantou com relação ao Nordeste, é importante lembrar que é justamente a Previdência, junto com o Bolsa Família, que permitiu que o Brasil erradicasse uma parcela substancial, tirasse uma parcela substancial da condição de miseráveis e colocasse eles dentro da linha da pobreza somente. Se não fosse isso, a situação do país hoje era muito mais crítica com relação às condições materiais de vida. Qual a diferença de miserável com pobre? O pobre ainda podemos dizer, de certa maneira, quando nós falamos da linha da pobreza, é aquele que ainda tem condições de um determinado sustento da vida, né? Uma certa padrão de alimentação, condições de saúde, de habitação, ainda que precárias, mas que permite ele se manter. O miserável está naquela condição que vive, e nós temos exemplos vários aí, que depende, digamos, de um apoio de um ou de outro para se manter. Hoje eu alimento, amanhã eu não tenho o que comer e vou me mantendo como posso. Vou para as ruas, vou morar nas ruas, vou viver em condições desumanas, degradantes. Nesse sentido, a gente corre o risco, então, de acordo com o que o senhor falou, e se eu estiver falando besteira, o senhor me corrija, de retroagir uma parcela da população para abaixo da linha da pobreza. Sem dúvida, um processo de regressão. Isso nós temos essa possibilidade. Porque muitos que estão hoje na iminência de aposentar não vão poder se aposentar. E como disse o Tadeu, é bom lembrar que boa parte das pessoas aposentam hoje no Brasil, sobretudo pela forma como nós estruturamos a Previdência, a partir de declaração de tempo de trabalho que ele consegue, sobretudo no campo. Né? Então, olha, eu não tenho como não contribuir tanto na Previdência, mas eu tenho como atestar que eu trabalhei no campo e posso aposentar. A partir de agora não vai ter mais essa possibilidade dessa forma pura e simples. E eu ainda tenho que acrescentar mais tempo para aposentar. Consequentemente, esse benefício que vem, e sem contar também o benefício de prestação continuada, o BPC, que é muito mais... A situação ela é pior, não é para aquelas camadas médias que estão bem situadas. A situação é pior, é para a pobreza em geral. Aquilo que ele visa dizer, que ele diz que o governo diz que está atacando as distorções que existem no sistema, ele, ao contrário, está fazendo é aprofundar essas desigualdades.
E onde estão justamente as principais distorções do sistema? Na condição, o sistema vai penalizar, sobretudo, aqueles que ganham até um salário mínimo, podemos dizer assim. E de acordo com o DIEESE, 70% dos aposentados ganham um salário mínimo. Exatamente. É com relação a eles que vai, né? Porque as pessoas, sobretudo, volto a repetir aqui com o que o Tadeu mostrou para nós aí no gráfico, né? A população, os trabalhadores rurais, eles são, nesse caso, o elo mais frágil dessa cadeia. A necessidade que você tem de comprovar o rendimento, de comprovar o tempo de trabalho e tudo mais, isso agora vai ser prolongado. E as condições, se você não tem trabalho, você não vai ter como cotizar. O que fazer nesse caso? É aumentar a massa de pessoas que estão aí jogando de volta para a situação de miséria, da condição de miséria. Professor Tadeu, nesse sentido, o senhor trazia aqui um gráfico com algumas informações. O senhor tem mais informações dessa sua pesquisa? Sim, pode pegar o segundo mapa, o mapa demográfico, que eu acho que ele, se der para passar, a gente vai exemplificar ele bem. Não, é o próximo, o penúltimo, na verdade. O mapa demográfico vai demonstrar o quê? O outro, para cima, isso. Esse aí. Veja bem, o anterior. O que é um mapa demográfico? O que nós fizemos nesse mapa? Nós cruzamos duas informações básicas, né? Expectativa de vida, seja por cada estado, e número de aposentados, né? Por quê? Porque o argumento do governo é basicamente demográfico. O argumento do governo tem 3 pilares. O pilar do déficit cru, né? O pilar demográfico, de uma expectativa de dizer que estamos envelhecendo, portanto, isso é de fácil entendimento. E o outro é o pilar comparativo com o modelo europeu, né? São 3 pilares frágeis, né? Primeiro, não adianta comparar nenhuma realidade do Brasil com a Dinamarca, porque nós não somos a Dinamarca, né? Nós não somos a Espanha, nós não somos a Inglaterra. É muito interessante que já na década de 40, né, ali no final de 40, no que se chamou, os economistas chamaram de 30 gloriosos, alto período de crescimento europeu, foi a Previdência que retirou os europeus da pobreza. Então, aqui não. Aqui parece que isso é um sacrilégio dizer que a Previdência tira o povo da pobreza. O nosso liberalismo aqui é torto. O que esse mapa demonstra? Se você observar, as tonalidades mais claras são tonalidades com expectativas de vida menores. Por exemplo, Pará, Maranhão, a média de 70 anos de expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem uma média de 70 anos, né? As tonalidades mais escuras são expectativas de vida de 78 anos. Então, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho internamente no Brasil? Eu tenho uma diferença média de 8, por estado, de 8 anos. Quase uma década. Quase uma década. Se eu for comparar a Europa, a média brasileira tem outros 8 anos. Então, portanto, o Maranhão da Dinamarca são quase 14 anos de diferença. E se eu for comparar nos municípios, eu tenho municípios com diferença de 16 anos. Por quê? Porque as pessoas vivem menos, se submetem a determinados tipos de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro é muito diverso. Eu não posso comparar alguém que lida com carvoaria, que trabalha com pescaria, com um trabalhador formal de uma cidade que vive no ar-condicionado. E aí eu implico o quê? Eu coloco nesse mapa, eu digo o seguinte: qualquer trabalhador brasileiro, em qualquer condição, ele deverá obrigatoriamente, para ter o direito ao que eles chamam de aposentadoria integral, uma partida de 25 anos de contribuição, na verdade seriam 49 anos de contribuição, e 65 anos de idade. O fato é que essa reforma, da forma que está, ninguém aposenta com integralidade no regime geral. E aí o mapa demonstra o quê? Ele demonstra uma conta que ninguém quer dizer. Que a grande metáfora da década de 60, de que o São Paulo era uma locomotiva e que sustentava o Nordeste, vai ser invertida. Porque a lógica demográfica aponta o quê? Que o Nordeste contribuirá da mesma forma, só que terá mais dificuldade de se aposentar por conta de uma expectativa de vida menor. Algo que as pessoas não estão notando nessa lei, portanto, é que o limite não é 65 anos apenas. Há um dispositivo na lei que diz que a partir de cada média, número inteiro de expectativa de vida, será somado um número igual ao limite da aposentadoria. O que significa que daqui 10 anos é 66, daqui 20 anos 67. Com um agravante,
com agravante. O governo interferindo nos órgãos de planejamento e de produção de dados. Isso é um agravante, né? Então, portanto, eu tenho o que aqui? Eu tenho essa lógica, que o trabalho formal no Sudeste, você poderá ter uma perspectiva de gozo de aposentadoria maior, e no Nordeste não. Essa lógica, nós não podemos comparar um país europeu, né, do tamanho do estado de Goiás, ou um país europeu que cabem 3 países no estado de Goiás. Nós estamos lidando com um país quase do tamanho da Europa, pouco menor que a Europa, de diversidade ecológica incrível, de desigualdade social e histórica muito complexa, que nos últimos 13, 15 anos, se você pega os mapas, você vê que ela vem regredindo, e vem regredindo por quê? Benefício, prestação continuada, Bolsa Família e, principalmente, aumento real do salário mínimo. Uma grande política. Agora, tudo isso está sendo Essas políticas podem ser entendidas como políticas de distribuição de renda? São. Que aí impactaram nesse quadro que o senhor está falando. Seria isso? Perfeito. E para desgosto do governo, a gente tem que dizer que elas não são políticas genuinamente brasileiras. Né? Benefício de prestação continuada não tem cor de bandeira. Essas políticas também são políticas no ambiente europeu, políticas canadenses, políticas em todos os lugares. Em todo lugar em que o Estado social se preocupa com o cidadão, essas políticas estão presentes. O nosso problema é que o nosso Estado social se preocupa com rentismo, se preocupa em dar dinheiro para banco. Ou seja, o investimento produtivo que gera emprego, contribui com a previdência e gera inclusão social, nosso está erodido. Professor Revalino, nesse sentido da pesquisa e dos dados que o senhor também trouxe, se a gente tiver aí, principalmente a população norte e nordeste do país, pelo que está posto na pesquisa, as pessoas vão trabalhar, contribuir e vão morrer antes de usufruir. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Os dados que o Tadeu trouxe na pesquisa dele mostram com muita clareza isso, com muita evidência. A desigualdade, nesse caso também, do ponto de vista demográfico, é muito forte, acentuada no Brasil. A população do Nordeste, da Amazônia, do Vale de Jequitinhonha, do Centro-Oeste, vive muito menos do que do Sul-Sudeste. E, ao mesmo tempo, também é a população mais pobre, no geral. Consequentemente, esta população vai, tal qual em outras épocas, ser a grande responsável pela construção de um certo padrão de vida da população do Sul-Sudeste. Não estou aqui querendo, em nenhum momento, atiçar as divergências regionais. Só estou tentando mostrar que essas divergências regionais, que essas desigualdades regionais, elas tendem a se acentuar, né? Não deixa de ser curioso que isso também é uma retomada no tempo de um certo tipo de xenofobia contra o nordestino, porque o Nordeste, o que é alimentar o Nordeste? Se nós buscarmos uma política de redução da aposentadoria, de manter a aposentadoria, tá vendo? Nós vamos facilitar a vida para o nordestino. Agora, não é isso. O problema é de distribuição de renda, sim, parte pela distribuição de renda. E um aspecto que eu considero que é importante e é relevante é pensar que nós temos, se for possível discutirmos isso ainda, nós temos que pensar nos mecanismos de captação de recursos que tem que mudar também com relação à Previdência. O Tadeu falou aí na questão das grandes empresas e tudo, nós temos que entender a questão do desemprego tecnológico, a taxação das grandes fortunas, tudo isso tem que ser colocado no bojo de captação de recursos para a Previdência. Vamos discutir isso sim no próximo bloco, até porque os dados que foram colocados, eu quero encerrar aqui esse primeiro bloco com a seguinte pergunta: mas afinal de contas, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência? As reformas, elas são bem-vindas? Agora, a questão é essa reforma, e a gente volta discutindo esse aspecto que o senhor colocou. O Momento Brasil faz o intervalo, a gente volta, rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com o debate sobre os impactos sociais do projeto de reforma da Previdência do governo Temer. Hoje, os convidados são o sociólogo e professor da UFG, Revalino Freitas, e o geógrafo e também professor da UFG, Tadeu Arraes. Professor Revalino, no bloco anterior falávamos, eu deixei um questionamento no ar. Afinal de contas, não é necessário fazer uma reforma da Previdência? Toda reforma
dependendo do seu conteúdo, é bem-vinda. Uma reforma da Previdência que viesse para avançar as condições materiais de vida, sobretudo das pessoas idosas, seria muitíssimo bem-vinda. O problema, no meu entendimento, é que essa reforma ela é apenas uma das partes, digamos assim, de um conjunto de reformas que estão em evidência, a questão da terceirização, a reforma trabalhista e, junto agora a reforma da Previdência, eles compõem um conjunto maior de desregulamentação da economia brasileira. É uma perspectiva de dizer que nós, olha, mais importante do que o Estado, mais importante do que a sociedade é o mercado. E para satisfazer o mercado e, sobretudo, aquilo que o governo propõe, de satisfazer os investidores internacionais, nós precisamos criar uma segurança jurídica. O termo principal que tem sido usado na questão da terceirização e agora da reforma trabalhista é de que há uma insegurança jurídica no Brasil. Nós precisamos deixar os investidores internacionais calmos, tranquilos. O mercado é muito instável, o mercado é muito inseguro o tempo todo. Ele precisa de uma certa, entre aspas, segurança jurídica. Só que essa segurança jurídica, em contraposição, é uma insegurança para a sociedade e para os trabalhadores em particular. Né? Por quê? Porque vai gerar uma instabilidade geral no quadro da economia brasileira. A questão da Previdência ela é mais grave ainda por conta disso, porque numa economia que está, de certa maneira, regulada, a Previdência ela tem uma estabilidade ao longo do tempo. Numa economia desregulada, como nós estamos vendo, a tendência é uma instabilidade do sistema ao longo do tempo. E isto fica muito claro para nós, podemos pegar um bom exemplo disso, daquilo que hoje a sociologia do trabalho, sobretudo na França, tem trabalhado com a ideia da uberização. Né? A uberização do trabalho, a uberização da vida social. O que é essa uberização? É a desregulação ao máximo da vida social. Vamos pegar profissões igual, o caso mais grave, óbvio, a uberização em cima dos motoristas de táxi, a questão do Uber, mas vamos pegar de repente em outras atividades econômicas, como de repente na área de saúde, que de repente não precisamos mais ter um médico, ou um engenheiro, ou um enfermeiro que sejam formados, graduados enquanto médicos, que outros profissionais possam também trabalhar em determinadas atividades na área de saúde. Isto hoje, de certa maneira, já está sendo aberta essa possibilidade, e trabalhar de uma forma desregulada, isso está sendo aberto a partir da terceirização. Em que, de repente, no caso nós da universidade, mais à frente, e nas privadas isso já está dado, eu vou poder contratar professor por tempo limitado, de repente para uma disciplina de 20 horas, 40 horas, isto vai implicar recursos que vão para a Previdência por apenas aquele período, mas depois, na longa duração, não vamos ter esses recursos. Então, esse processo da reforma da Previdência, ele é parte de um conjunto maior. Que uma reforma é bem-vinda, eu não tenho dúvida, desde que ela adeque à necessidade da sociedade. O que nós estamos vendo não é uma reforma que adeque às necessidades da sociedade, mas do mercado. E, sendo assim, não atende. Um bom exemplo disso para a reforma, como captar os recursos, que eu falava antes no quadro anterior. Como captar, fazer mais recursos para a reforma da Previdência, no caso, para dar uma sustentabilidade maior ao sistema da Previdência como um todo. Simples. Taxação das grandes fortunas. 2, a questão de taxação do capital financeiro. Terceiro, um dos principais fatores de gerar desemprego é tecnologia embarcada nas empresas. Um computador, de repente, no escritório pode tirar emprego de várias pessoas. E conforme um programa que se instala nele, pode deixar que apenas uma pessoa faça o trabalho de 10, 15 pessoas. Ora, as empresas com isso têm uma lucratividade altíssima. Por que as empresas não podem ser taxadas? Exatamente por isso, por gerar desemprego. Porque a tecnologia gera desemprego também. Por mais que vai gerar emprego em outras áreas, esses empregos, cada vez mais, eles são empregos frágeis, eles não têm uma sustentação porque a tendência é que a tecnologia desenvolva numa progressão cada vez mais geométrica, enquanto a geração de emprego está cada vez mais aritmética. Então, com isso, não há uma geração de emprego como se pensava antes, que o setor de serviço abarcaria e receberia todos os desempregados dos outros setores. Não, o setor de serviços hoje é o setor que mais gera desemprego, inclusive por conta da tecnologia.
Porque os outros setores já geraram em grande quantidade. Professor, mas não seria penalizar o empreendedor por usar a tecnologia, já que a culpa não é do empreendedor? A tecnologia vem, ele passa a fazer uso, aí aumenta a taxação sobre quem está gerando emprego? Em tese, poderíamos pensar isso de uma perspectiva meramente do mercado. É isso mesmo. Se nós pensarmos que a sociedade ela é um todo em que há compromissos sociais estabelecidos por capital, Estado e trabalho, e que nós temos que buscar dar uma regulação social para que o Estado possa existir e administrar exatamente isto que é a relação capital-trabalho, então nós vamos perceber que uma taxação maior, cada vez maior, sobre o capital, que é quem gera cada vez mais lucro, se faz necessário. Se formos pensar a concentração de renda hoje em relação a 20 anos atrás, é assustador. Se for pensar, e se formos regredindo no tempo em termos de concentração, então nós vamos ficar ainda mais assustados ainda. Isso quer dizer que o desequilíbrio está aumentando? A tendência é só aumentar. Cada vez mais se aumenta exatamente porque é uma concentração de renda cada vez mais elevada. Né? Isso é muito patente para nós quando nós pensamos. Há 30 anos atrás, ninguém falava em bilionários. Hoje nós falamos em bilionários, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Agora, se nós pensarmos que 1% mais rico da população mundial, às vezes, tem uma economia e concentra uma renda maior do que boa parte dos países africanos e asiáticos, e até mesmo latino-americanos, aí então nós começamos a perceber essa diferença. É absurdo que um ser humano somente, possa de repente concentrar a riqueza de um país de 10, 15 milhões de habitantes. E isso acontece. Professor Tadeu, nesse sentido, o senhor concorda que é necessário existirem mecanismos de controle dessa concentração de capital? Sim, sim. E a Previdência pode ser um desses mecanismos de distribuição. Mas para fazer a síntese se essa reforma é necessária ou não, ela não é necessária. Nos parâmetros que são colocados, ela não é necessária. Eu acho que nós precisamos reformar outras coisas. O que é uma reforma? Se você tem uma sala, uma casa, você troca um piso, você pinta, você muda uma alvenaria aqui, outra ali. Essa reforma, ela acaba com a Seguridade e com a Previdência Social brasileira, porque ela mexe nos pilares, né? Ela mexe nos pilares. E que pilares são esses? Ela muda a idade, ela exige um tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de 25 anos, com uma média de 51% do seu vencimento, e que, portanto, para você aposentar com uma integralidade, o que se chama de integralidade, que não é, na verdade, integralidade, você teria que ter 49 anos de contribuição. Ininterruptos, assim. São 49 anos. O que você não precisa ser ininterruptos, mas você imagina o que são 49 anos. Você teria que começar a trabalhar em tese com Se a pessoa ficou desempregada durante um ano, ela teria que compensar. Ela tem que ter 49 anos, não importa. E aí que está a questão-chave. Essa reforma, a ideia de 49 anos é uma ideia que não serve nem para o Fordismo, quando nós tínhamos lá aqueles compromissos. A gente lembra, a gente que tem mais idade, né? O que era ter carteira suja? Era uma carteira que você tinha ali 5, 6 assinaturas, né? 7 assinaturas, porque o ideal era você estabelecer um compromisso com sua empresa de 10 anos, 15 anos, 16 anos. Quer dizer, como você exigir isso de um garoto que vai para um call center, explorado, precarizado, um desemprego alarmante? As pessoas não dão conta de fazer isso. E o que significa? Você incentiva as pessoas a estudarem mais, a entrar mais tarde no mercado de trabalho e penaliza na contribuição. Quer dizer, é algo inconcebível. Isso é um pilar da Previdência. Então, isso foi para fora. Outra questão, professores. O que é inconcebível imaginar que uma professora do ensino básico, um professor do ensino básico, dado o conhecimento da realidade que a gente tem, siga esse regime de previdência. Né? Depois, aposentadoria rural. Como é que você exige que em propriedades pouco capitalizadas, e a propriedade não é uma fábrica, ela é um núcleo familiar, e que, portanto, uma propriedade com 4 pessoas, ela tem que contribuir 4 vezes, seriam em torno de 180, 190 reais por mês, ninguém tem isso. E só para dar um dado, para a solução, se o governo quiser solucionar o déficit, o que não existe, mas da Previdência Rural, ele cobra ITR. A média de ITR no Brasil é ridícula. Deve ser em torno de R$ 1,50 por hectare.
Quer dizer, o país que mais produz, o país produtivo, o país que celebra o latifúndio, não cobra do latifúndio, né? Então existe uma série de mecanismos. O que nós temos que entender é que essa reforma não atende de maneira nenhuma os anseios da sociedade, né? O que tem que reformar é o governo. É o governo que tem que ser reformado. Nós temos um governo com características autoritárias muito claras. E aí nós temos que dizer claramente isso, né? Não é culpa só é um Congresso, igualmente, né? O professor Tadeu Arraes, nosso tempo está acabando. Realmente, como a gente costuma dizer aqui, o tema é complexo, o tema é polêmico, mexe com toda a estrutura da sociedade, mas o Momento Brasil agradece imensamente a sua presença aqui hoje, trazendo todas essas informações da sua pesquisa aqui para fazer com que o cidadão pense, né? E aí eu termino com uma pergunta, porque o tempo está estourando. O que o cidadão pode fazer? Pode cobrar. Pegar a lista dos deputados goianos que votaram contra o futuro deles e cobrar. E cobrar. Tá certo. Obrigado também ao professor Revalino Freitas, que esteve aqui conosco trazendo informações, fazendo a gente pensar a respeito de todo esse processo que está envolvido. Obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil. Eu que agradeço o convite. Pois é, o Momento Brasil vai ficando por aqui, né? Mas na semana que vem nós estaremos de volta com o encerramento deste ciclo de debates sobre a reforma da Previdência. E no próximo episódio falaremos de Previdência Pública e Previdência Privada. Não perca! Se você quer rever algum desses episódios, o Momento Brasil, basta acessar o site da TV UFG, onde todos os programas são disponibilizados gratuitamente. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG, da Rádio Universitária, e você confere mais informações em nossos sites ou em nossas redes sociais. Fique atento à nossa programação em canais da TV aberta e TV fechada e também na frequência 870M do seu rádio. Até a próxima!